Queridos amigos e irmãos, é um prazer estarmos aqui com vocês na Web Luz, com o nosso colóquio com Mariluza. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações e se projete por toda a humanidade. Vamos ao pensamento da semana. Ouça e medite. O clima está controlado pelos raios cósmicos, formadores das nuvens, que por sua vez são controlados pelo Sol. Nirshavid Yan Veizes. São estudiosos do clima, junto com outros cientistas e pesquisadores, que estudaram o assunto a partir de 600 milhões de anos atrás. Este é um assunto muito momentoso, que tem sido bastante observado pelos pesquisadores e pela mídia mundial. É preciso, portanto, que pensemos nisso. Vamos à saudação. Eu te saúdo, Dr. Raymond Riff, nascido em 1888 e em 1922 começou a estudar os micro-organismos versus os vírus, algo que a ciência está adiantando bastante na nossa época. Através da ressonância da frequência de luz, em 1934, curou 16 pacientes com câncer. Por conta disso, ele foi assassinado. Seu laboratório e suas anotações queimadas. Seu ajudante, Dr. Milbach, foi envenenado e os documentos desapareceram. O Dr. Nemes também morreu num incêndio. Missionários que nascem para minimizar as dores humanas estão sendo assassinados no mundo, mas outros tomam a frente a fim de podermos conter o mal e avançarmos nas proposituras do governador sideral, Jesus. Muito obrigado. Vamos começar a falar um pouco mais sobre esta ação climática, essa mudança que se fala e o momento mundial que se fala. Até onde os homens são responsáveis pelas mudanças climáticas? Claro que a ação deletéria do homem sobre a Terra tem causado muitos transtornos, mas os cientistas chegaram à conclusão que as mudanças climáticas pertencem apenas à intromissão das explosões, das intromissões dos raios solares, cujos ventos expulsam os raios cósmicos que formam as nuvens, como a gente vinha falando. Portanto, é preciso que nós peneiremos as informações que vêm pela mídia e peneiremos também as informações alarmantes que muitas vezes nos levam a raciocinar de forma bastante deletéria e errada com relação às nossas realidades. Por conta disso, nós trouxemos um trechinho só de uma palestra, de uma palavra que saiu no livro Sem Tempo para Chorar, de Tomás Antônio Gonzaga e Leon Tolstói, em 1993, e que fazia prognósticos sobre o momento atual, inclusive falando de Bagdá, quando foi a invasão do Colin Powell, que ainda não tinha acontecido, falando do Netanyahu como ministro de Israel, e de outras pessoas que até então não haviam sido citadas no cenário mundial. Então, vamos só pegar um trechinho do livro, por favor. Vocês podem encontrar isto no Amazon ou mesmo na Radu. Diz a Joana d'Arc na reunião com os líderes espirituais mundiais, porque ela é a orientadora de todos os movimentos nacionalistas e de todos os movimentos das várias nacionalidades. A mídia, os jornais, manipularão informações a soldo de governos aparentemente democratas e liberais.
É preciso que os bons saiam do casulo da própria evolução para levá-la em tudo o que fizerem. Temos que impedir que os chefes de Estado tenham tanto poder que possam simplesmente governar por decretos. Nossos objetivos são claros, embora difíceis. Varramos os pessimistas, apesar do momento sombrio em que vivemos. Nossa meta é o assentamento do ser humano em seus valores intrínsecos, sem estar presos à desestruturação atual. É preciso confiança em Jesus. Muitos são os mártires da hora presente. Eles se contam aos milhões. Está aberto um período de grande turbulência, conforme já fora profetizado em várias civilizações. A repressão do FMI, restauremos a confiança no ser humano. Exerçamos os direitos locais das várias culturas. Combatamos a criminalidade, a violência, as drogas tão utilizadas pela Inglaterra e Estados Unidos no domínio dos povos no passado. Reduzamos a força política dos corruptos. Comecemos um novo ciclo de mudanças, onde líderes motivem a força do trabalho e o compromisso com o bem. Alguns membros enviados à Terra estão sendo massacrados. Outros se preparam para assumir o comando, e o confronto exige decisão e firmeza. A imprensa precisa ser desmistificada enquanto poder. Vamos abrir um novo período da espiritualização do homem. Houve outras coisas muito importantes que ela falou sobre cada nação específica, sobre a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, sobre a Síria, sobre os imigrantes, e ela já falava isso em 1993. Nós recebemos o livro em 92. Então, vocês vejam que o plano espiritual está atento, e nós, quaisquer pessoas, das mais simples até as mais cultas, podemos interferir, sim, em todos os processos através da nossa atuação diária, através da informação. Hoje nós ainda temos a internet, então vídeos, palestras, informações correm de um lado para o outro, a fim de nos dar diretrizes novas. Então, o que o homem comum pode fazer? Médicos, engenheiros, pessoas que trabalham no jornalismo, e muitos foram dispensados dos seus jornais, formando grupos de jornalistas independentes mundialmente para fazer denúncias sérias. Nós vamos encontrar políticos, cientistas, militares, pessoas do povo, donas de casa, operários. Todos podemos interagir, nos informar e formarmos uma aliança realmente de poder, de transformação individual e coletiva. É isto que o homem comum tem que fazer, porque é do fulcro do superego das nacionalidades, segundo Freud, que nascem as grandes transformações. E esse superego é formado pelo conjunto das pessoas que formam essas nacionalidades. Como nós devemos conduzir as políticas públicas nesta área? Desmistificando as informações errôneas que nos chegam, negativando todas as ideologias que são, de alguma forma, manipuladoras, a fim de gerar pessimismo, alarme ou mesmo poder e interesses econômicos nessas áreas, porque o CO2 já se transformou realmente num material de troca, de financiamento, e também vai se transformar em multas muito valiosas de alguns países para com outras nacionalidades. Além das políticas públicas, nós também devemos interferir nas políticas mundiais nesta área. Por quê? Porque os países que mais falam
a respeito do clima, aqueles que mais acusam, são os maiores poluentes com as suas indústrias, com as suas empresas mundialmente. Nós vemos que há muita irresponsabilidade e um discurso mentiroso e vazio, atacando a natureza naquilo que ela tem de mais precioso, a sua conquista de milhões e milhões de anos que a natureza trouxe para a humanidade. Nós já temos citado aqui pessoas que conseguem, um cego, outro sem os braços, fazer 8 acres de plantação no Nordeste da China, outros que fizeram 350 milhões de hectares de deserto no Saara voltar a florir. Nós temos visto muita gente boa e simples trabalhando seriamente. Então, nós também temos que interferir nessas políticas mundiais. Nós vemos as pessoas se reunindo e implantando determinadas sanções baseadas em mentiras que são desmistificadas por cientistas que botam a cabeça a prêmio para comprovar que aquilo que está sendo dito não é verídico. É preciso realmente exigir mundialmente mais responsabilidade. Isso me lembra a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, quando chegou na ONU com seus véuzinhos indianos, a sua roupa indiana. Ela foi à tribuna e todos os dirigentes das nações esperavam que ela falasse alguma coisa. O assunto naquele momento era o aborto, que é um assunto até hoje muito importante. E ela disse: senhores, eu sou a favor da vida em qualquer condição, em qualquer lugar da humanidade. Portanto, para que nós estivéssemos aqui discutindo o assunto, foi preciso que alguém nos propiciasse a possibilidade de viver. Não precisou dizer mais nada. Com isto, ela já usara o argumento mais forte, mais lógico, para levar aqueles senhores a uma reflexão mais ampla a respeito desses movimentos mundiais pelo aborto e por outras sanções negativas impostas por governos às nacionalidades e às populações que nem sempre sabem exatamente o que está acontecendo por trás das ordens recebidas, das leis implantadas, dos desmandos, da corrupção e dos interesses menos nobres, os interesses mesquinhos mesmo de facções e grupos de encarnados e desencarnados que tentam desestabilizar a Terra neste momento de grandes mudanças e transformações. Vamos levantar uma das últimas questões. O que os espíritos dizem sobre o assunto? Eles nos dizem que o ser mais simples, que preserva lá na África algumas sementes, ele está de alguma forma lutando contra os transgênicos, que são impostos através da Monsanto. Que um apicultor que está cuidando de abelhas, ele está salvando a vida na Terra, porque quando as abelhas desaparecerem, não haverá mais vida na Terra. E os inseticidas implantados no plantio pela Monsanto, nas grandes plantações, têm matado também as abelhas. E outras coisas que visam matar outros insetos também atingem as abelhas. Uma pessoa simples, um roceiro, que sabe exatamente como proteger a nascente de um pequenino fio de água e então não vai arrancar determinadas árvores em determinados pontos. E é lindo como os imigrantes que vieram para trabalhar na enxada há alguns séculos no Brasil, traziam esse ensinamento, essa cultura, e foram trabalhar nos sítios e diziam exatamente que árvores podiam ser cortadas, que árvores não podiam ser cortadas,
como proteger essas nascentes que depois geravam os rios. Há pouco tempo eu ia trazer o nome, mas vou trazer oportunamente o nome de um professor da Universidade Federal de Belo Horizonte que criou um sistema através do qual, uma invenção, usando-se a lama das mineradoras, se construiria, se fabricaria tijolos de vários tipos, e isso propiciaria a construção de casas populares, a implantação de um sistema muito amplo de amparo às civilizações, às populações mais pobres, fazendo com que eles pudessem ter, a preço bastante irrisório, a construção das suas moradias, e esses tijolos não causariam nenhum dano a essas pessoas, ainda que estivessem carregados de minerais mais tóxicos. Veja bem, isso é muito importante, porque isso foi apresentado e ele doou a sua invenção para que as mineradoras implantadas em Minas Gerais, e são mais de 650, pudessem não ter que armazenar os seus dejetos. Ninguém o ouviu, nem o governo, nem as autoridades, nem mesmo a universidade, e as mineradoras não fizeram a mínima questão de estudar o assunto. O resultado foi esse desastre ambiental terrível, ocorrido através da Samarco, que acabou com a vida no Rio Doce e cujos dejetos já estão chegando no Atlântico, nas costas da Bahia, e caminhando, levando o seu ciclo de morte e destruição, por irresponsabilidade daqueles que poderiam ter impedido, já que um missionário apresentou a solução. E nós vamos bater nessa tecla a ver se as outras mineradoras começam a usar esses dejetos de uma forma útil à humanidade. Então, da pessoa mais simples a um técnico, a um cientista, a um professor, como muitos que criam o sistema do Cerrado lá na Universidade Federal de Goiás e comprovam que nós estamos num período de seca, de morte de rios, por terem acabado com o Cerrado, que existe há 350 milhões de anos, e isso não tem nada a ver com a Amazônia, que só existe há 10 milhões de anos. Então, esses cientistas fantásticos que desmistificam aquilo que a mídia traz como pena de aluguel, como informação manipuladora das pessoas que se interessam apenas pelos seus lucros, nós precisamos fortalecer esses missionários, desmistificar as informações errôneas, levar às nossas crianças o respeito das famílias e não essa implantação da teoria do gênero, e não a implantação da liberação das drogas e outras coisas que trazem para realmente destruir aquilo que nós temos de melhor em nossos espíritos, a nossa grande possibilidade de progresso e evolução. Eu agradeço a vocês toda a atenção que temos recebido. Peço que telefonem, mandem e-mails e, dentro do possível, responderemos as perguntas que nos forem enviadas. Estamos à disposição de vocês e desejamos que este ano termine com muita esperança, já que o milênio começou como a área do desamparo, a área do desencanto, trazendo a depressão. Que nós possamos ter um ano de 2016 de grandes transformações e mudanças. Não nos falte o ânimo, a coragem e a disposição para a luta que os maiores da espiritualidade nos conclamam a participar. Como aliados de Jesus, implantemos o bem em nossos corações e sobre toda a terra. Jesus nos abençoe.